Graça e paz, Lídias. Nós estamos começando nossa última aula deste segundo trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede de aprender da Tua Palavra. Temos aprendido durante essas 12 lições e nessa 13ª a respeito dos dons espirituais e ministeriais e a multiforme graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, continue nos abençoando e nos instruindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Lição de número 13, nesse domingo, 27 de junho de 2021. E essa lição vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. As várias formas com que Deus trabalha em nossas vidas através da sua sabedoria. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 10 e diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Como que o mundo vai conhecer toda essa sabedoria de Deus e a sua multiforme maneira de fazer acontecer? Através da minha vida e da sua. Por isso nós estamos sendo instruídos na palavra, para que nós possamos dar frutos, não é? Para que nós possamos dar testemunhos do que é a sabedoria de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, dos versículos 8 ao 10 e 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Eu quero frisar o texto de 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá as multidões de pecado. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Nosso ponto central está dizendo assim: a multiforme sabedoria divina se manifesta para pessoas simples. Nós estudamos nessa lição, todos vocês que participam conosco, os dons ministeriais, os dons espirituais, a maneira como o Senhor destinou, nos deu, porque o dom é graça de Deus nos dada. E é um presente que Deus nos dá, os dons espirituais e os ministeriais que são chamados para fazer a obra do Senhor. E nós estudamos sobre isso nessa lição. Eu tenho certeza que foi riquíssimo para a sua vida, assim como foi para a minha. E uma das coisas mais maravilhosas, quando estudamos a teologia da Santíssima Trindade, irmãs, é identificar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pleno relacionamento numa unidade perfeita. Mas é isso mesmo, Osana? É isso mesmo. A Santíssima Trindade mostra-nos uma perfeita unidade. E nós não poderíamos esperar outra forma de Deus agir pela igreja, senão pela expressão da sua multiforme sabedoria em trabalhar no mundo através do corpo de Cristo. E para isso Deus disponibilizou ao seu povo dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais. Então a nossa oração é que o Senhor Jesus nos use como instrumento em suas mãos. Porque os dons foi nos entregue para quê? Para que o reino do Senhor seja revelado na terra. Nós vamos à nossa introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. E como base nós temos um texto, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Leia comigo, por favor.
Colossenses capítulo 1, versículo 27, para você saber onde está essa revelação. Essa palavra é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo escreveu assim, vamos ler aqui. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos. Quem nós anunciamos é Cristo, que é a nossa esperança. Primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. Primeiro subtópico, são diversos. Nós estudamos isso até a lição número 6. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionadas em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, versículos 6 ao 8, 1 Coríntios, capítulo 12, do 28 ao 30, 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 10 ao 11, e Hebreus 2, 4. São dons da esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 e 11, e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial. Dons espirituais é capacitação sobrenatural. É aquilo que quem olha e não está inserido no mesmo contexto que nós, às vezes não entende. Dom de revelação, dom de poder. Fica assustado com aquilo. Dons espirituais é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Osana, são só 9 dons? Não, não são só os 9 os dons. Tem outros dons que nós recebemos. Assim como os textos relatados aqui nas referências, você pode ler. E os dons ministeriais, Osana, não é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, é o quê? É o chamado do próprio Espírito Santo para que você faça a obra do Senhor. Aquilo que o Senhor quer colocar na sua mão para fazer, Ele tem um chamado específico para você nos dons ministeriais, como nós estudamos. Diáconos, presbíteros, pastores. Nós temos líderes que têm um chamado especial para fazer essa obra. Outra coisa que nós tratamos na aula passada, sobre o chamado. Não podemos usar os dois extremos. Tem pessoas que não têm um chamado para fazer uma determinada ação na igreja, no ministério, mas ele quer forçar uma situação para que ele possa atuar ali. E às vezes ele não só mata o corpo, como mata a si também, como a ação daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele forçou uma situação, ele não tinha chamado para aquilo, mas ele foi, de qualquer forma, eu vou fazer, eu vou ser fulano, eu vou ser pastor, eu vou ser evangelista, eu vou ser presbítero, eu vou ser diácono, se o pastor não me consagrar, eu vou sair da igreja, e aí, para não perder a pessoa, às vezes até vem a unção, mas não foi um chamado do Senhor, e aí a pessoa se perde, não consegue fazer evoluir aquele trabalho que está na mão dele. E às vezes o prejuízo não é só dele, mas do corpo também. E nós não podemos deixar de atender ao chamado, que é outro extremo. A pessoa foi chamada para fazer a obra do Senhor, ela sabe que o Senhor chamou ela e capacitou ela para aquela obra ali, mas ela foge desse chamado, também é prejuízo para a vida da pessoa. É um prejuízo espiritual, então nós temos que andar em equilíbrio, saber para que foi que o Senhor nos chamou, onde o Senhor quer nos colocar e fazermos segundo a orientação do Espírito Santo para que haja êxito na obra do Senhor. Deus, Ele opera grandiosamente através das nossas vidas e foi por isso que Ele nos deixou os dons. Segundo subtópico, são amplos. Os dons são amplos, a atuação do Espírito Santo é ampla. A sabedoria de Deus é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. E nós precisamos entender uma coisa, que Deus opera no mundo todo. Deus não se restringe a Adete Taguatinga Sul. Deus só opera aqui.
Ou se Deus não está operando aqui na Deste Taguatinga Sul, não está operando em lugar nenhum mais não. Está estacionado, está parado. Deus nesse momento não está fazendo nada em lugar nenhum. Não. O Senhor, Ele opera na terra toda. Em vários lugares do mundo, de maneiras diferentes, nós vamos ver e ouvir falar da atuação do Espírito Santo. Algumas com mais ênfase, algumas com mais poder. Por que essa diferença, Osana? Porque buscam mais, irmãs. Nós estamos fazendo uma campanha de 7 sextas-feiras aí com as irmãs buscando o poder do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, dons espirituais. As mensageiras estão fazendo esse trabalho. Você está buscando? Por quê? Porque quanto mais eu busco, mais eu recebo do Senhor. Então, se você vê um lugar muito cheio da presença de Deus, mas eu estou falando de presença de Deus mesmo, irmãs. Não estou falando de enganação, não. A atuação do Espírito Santo naquela cidade ali é um Pentecoste de leste a oeste, norte a sul. É uma cidade que o poder de Deus nas igrejas é abundante. É um lugar onde todos buscam a presença de Deus. A visão ministerial dos pastores é totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus de uma forma que é um mover. Às vezes, nós pensamos muito em avivamento no sentido do barulho, mas não. O avivamento também é o crescimento da igreja. O avivamento é na medida que você vai pregando o Evangelho de Jesus, as pessoas vão se convertendo a Cristo, e isso também é avivamento, irmãs. Então, o Senhor Jesus, nessa geração, Ele nos deu os dons. Só nessa geração? Não, em todas. Por quê? Porque para cada geração havia um desafio específico. No nosso século presente, nesses dias, há uma especificidade daquilo que a igreja precisa e o Espírito Santo tem dado dons para essa geração. Nós só não recebemos quando nós não buscamos, como nós deixamos passar. E só para fechar esse subtópico, eu quero ler com vocês Hebreus 13:8. Olha o que diz. Hebreus 13:8. Acompanhem comigo essa leitura, por favor. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E o versículo 9 ainda diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Não vamos nos deixar levar por doutrinas várias. Vamos focar. Vamos buscar em Jesus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nele não há sombra de variação. Terceiro subtópico, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são. E antes de nós abrirmos as dádivas, eu quero ler Tiago, capítulo 1, versículo 17. Se você puder ler comigo. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, olha que Tiago escreve. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E eu vou ler o versículo 18 para fecharmos. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. Vem de quem? Vem de Deus, o Pai das luzes. E a primeira dádiva dessa igreja para comunicar o Evangelho, qual é? A dádiva do amor. E sem amor, irmãs, não adianta ter dons. Sem amor, Paulo abre o capítulo 13 de 1 Coríntios dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e profetizasse, tivesse o dom de profecia, se eu não tiver amor, sou nada, não sou ninguém, não tenho nada. Então, a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. E o nosso textuário é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça,
mas têm a vida eterna. Este é o textuário de nós que amamos e servimos ao Senhor. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Eu e você somos carentes da graça do Pai. Não é porque nós viemos para o Senhor que nós estamos acima, nós somos uma elite, acima do restante do povo, que nós só amamos um entre nós. Só amo o povo que congrega comigo, o povo que é de outro lugar eu não quero nem saber. Quem está no mundo, resolva a vida deles que eu já resolvi a minha. Não é isso. Nós precisamos entender que se Deus amou o mundo de tal, que quando Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho, nós também devemos amar. Porque é só com o amor genuíno de Cristo Jesus em nossas vidas que haverá transformação real em mim, a ponto de eu amar o meu inimigo e amar ao próximo. Porque 1 João diz assim que se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu já sou réu do inferno. Estou perdendo tempo. Você não concorda comigo? Se eu comprei a passagem para o lugar, mas o ônibus já foi embora, não adianta. Com aquela passagem eu não vou mais. Perdi a minha chance. Vou ter que pegar outro ônibus. Aquele ali já passou. Se eu digo que amo a Deus, eu amo a Deus. Nossa, não vivo sem Deus. Gente, mas eu odeio fulana. Não deixa aquela mulher passar na minha frente não, porque olha, ela entra no céu, mas eu não entro se ela for. Não vai entrar mesmo não, querido. Mesmo se ela não for, vai as duas para o inferno. Porque a Bíblia diz, é clara, se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu já sou réu do inferno. Se há esse sentimento dentro do seu coração a respeito de alguém, irmã que está assistindo essa aula, ou você que está assistindo essa aula no dia de hoje, se você odeia alguém, peça perdão ao Senhor, tire esse sentimento do seu coração, porque você não vai entrar no céu se você continuar odiando alguém. Libera o perdão, porque o amor, ele é principal, a primícia do amor é o perdão. Se eu amo a Deus, no meu coração existe amor até pelo meu inimigo, mesmo pelo meu inimigo. Vamos continuando? A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, eu quero ler com vocês. João capítulo 1, versículo 12, para nós frisarmos bem esse ponto. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. No versículo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos quantos receberam, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós éramos criaturas. E essas criaturas se tornaram filhos como? Através do momento que nós anunciamos a Jesus. E essa pessoa se converte a Cristo, ele deixa de ser uma criatura e ele passa a ser filho de Deus. E o que é isso? É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Amém? Terceiro, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. Tem mudança de vida? Tem. O que separa o homem de Deus? O pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que só há uma coisa que faz separação entre homem e Deus: o pecado. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vamos ler também essa passagem? Eu quero ler com vocês para ficar bem frisado. Capítulo 5, versículo 17, nós vamos ler até o 19. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou
consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem nos reconciliou com Deus foi quem? Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós já estudamos várias vezes a respeito disso, desse mover, desse agir do amor de Deus para com o homem. Desde que Adão tem a queda no Éden, Deus começa um caminho de religar o homem a Deus. E aí, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e por meio de um homem o pecado sairia do mundo. E como se deu isso? Através de Cristo Jesus, que veio e morreu na cruz do Calvário pelo grande amor de Deus e nos reconciliou. Então, o Senhor também nos deu o ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo: eu acho que não tem, eu acredito que não tem para mim mais salvação. Eu quero que a minha família seja salva, mas eu não tenho condição de ser salvo. E naquela oportunidade nós falamos com aquele jovem: o Senhor Jesus ama a sua vida e Ele quer te reconciliar com Ele, com o Pai, para a salvação. Você não está perdido, assim como o ladrão da cruz não estava perdido. E no mesmo momento, irmãos, aconteceu algo tão extraordinário. Deus levou um homem de Deus naquele lugar onde nós estávamos, e Deus usou aquele homem numa autoridade para falar com aquele jovem. E eu creio que uma obra grande o Senhor fez na vida daquele homem. E ele saiu dali, ele disse assim: eu entrei aqui tão abatido e tão transtornado, e eu estou me sentindo tão leve, porque o Senhor, Ele conhece e Ele nos dá a oportunidade da reconciliação. Segundo tópico, os bons dispenseiros dos mistérios divinos. Primeiro tópico, com sobriedade e vigilância. O dispenseiro, quem é um dispenseiro? É quem cuida da dispensa. Quem guarda ali todos os bens da casa, o alimento, tudo que precisa, ele tira dali e entrega para ser usado. Com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado. E Jesus, em Mateus, ele diz assim: vigiai e orai. Ele não fala, vamos orando e de vez em quando você vigia, não. Não. O texto é claro em primeiro dizer, vigiai. E depois ele segue, e orai. Então, esse dispenseiro, ele deve ser sóbrio e ter uma vigilância constante a respeito daquilo que ele está fazendo na obra do Senhor. A vigilância do candidato ao episcopado como habilidade indispensável ao exercício do ministério, 1 Timóteo 3:2. Por isso o apóstolo recomenda aos obreiros não ser dada ao vinho, pois a bebida traz confusão. Quem está bêbado não consegue identificar o que está acontecendo, né? Traz confusão, traz contenda, traz dissolução, não segura a língua, não percebe o que está acontecendo ao redor, porque a mente está embotada, a mente está confusa. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. E aqui entra um gomo do fruto do Espírito chamado temperança, domínio próprio. Esse dispenseiro, ele precisa de domínio próprio. Por quê? Porque ele vai ter sobriedade e a vigilância necessária ao ministério que ele está trabalhando, que ele está cuidando. Então, o domínio próprio é importantíssimo para esse dispenseiro. Segundo, amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para o relacionamento. E aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa: nós geramos expectativas nas pessoas. E geramos expectativa em relação às pessoas. Nós começamos a ser, às vezes, liderados por uma pessoa muito carismática.
que tem uma palavra sempre de autoestima, de valorização, que te joga para cima, e isso não só no âmbito da igreja, em todas as esferas. E quando nós lidamos com pessoas que são cristãs, nós desenvolvemos ainda, quando você entra num trabalho, que você é novo ali, não conhece ninguém, e alguém se identifica assim, oi, eu sou evangélico, percebi que você também é, automaticamente você agrega aquela pessoa ao seu círculo, porque já você sabe que ali é uma pessoa que você entende que é de Deus. Nossa, lá no meu trabalho tem uma pessoa que é crente, já vai me ajudar, já vou ficar firme com o Senhor Jesus. E você gera uma expectativa em relação àquela pessoa, ou em relação a um líder. Só que homens e mulheres são falíveis, nós decepcionamos as pessoas. Então, se você gerou expectativa a respeito de alguém, essa pessoa te decepcionou profundamente, libera o perdão, irmã. Libera o perdão. Cresça com o que aconteceu, tire uma lição disso, aprenda a não ficar gerando expectativa em relação ao outro, mas firmar a sua fé, o seu caminhar, os seus pés na rocha que é Cristo. Porque nós precisamos, mediante a graça de Deus, demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, mas tem gente que não é assim. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus. Nós às vezes ficamos como aquele menino novo, esperando o leite o tempo todo e o alimento o tempo todo. E esse dispenseiro às vezes não tem alimento. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que denominam discípulos do Senhor Jesus. João capítulo 13, 34 ao 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, que nós lemos lá na leitura inicial. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 13, 2 e 3. Nós precisamos ser hospitaleiros. Não adianta eu dizer que amo a Deus e tratar mal as pessoas. Eu só escolho quem eu vou tratar bem. Ah, Osana, eu não tenho paciência não. Eu não vou tratar fulano e fulano bem não. Nem serve a Deus, mas você já parou para pensar que o seu testemunho vai fazer diferença na vida dela? Que a pessoa que ela é pode mudar através do testemunho do amor de Deus na sua vida? Então, seja pobre, seja rica, seja amarelo, seja preto, seja branco, seja o seu chefe, seja um colega que faz um serviço muito diferente do seu. Seja um líder, não seja líder, ame, porque a nossa essência deve ser o amor, o fruto que brilha em nós e que governa a nossa vida, que nos dá diretriz na vida cristã é o amor. Hebreus 13, versículo 1 diz assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Então, às vezes, a pessoa que você está tratando mal é um anjo do Senhor, que o Senhor colocou na sua vida, no seu caminho. Mas aí você fez o quê? Você tratou mal o anjo do Senhor, pensa? Você não sabe quem é a pessoa? Jesus disse assim que muitos vão perguntar para ele: ô Senhor, por que eu não posso entrar aqui? Ele vai falar: olha só, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu precisava de um lugar para dormir, você não me deu uma cama. Aí eles perguntaram: mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? Porque está todo mundo esperando que venha Jesus mesmo para você hospedar. Jesus disse assim: quando você não fez a um dos meus pequeninos, você não fez a mim. Então, essa hospitalidade, esse amor, ele deve fluir da minha parte para você e da sua parte para os outros, porque esse é o amor de Deus. Quando nós deixamos de fazer isso, nós não estamos deixando de fazer a um irmão, nós estamos deixando de fazer a Jesus. Amém? Nosso terceiro subtópico: os dispenseiros devem administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O que é isso, Osana? O Senhor, você está buscando o dom do Senhor?
Você está fazendo uma campanha de oração para receber dons espirituais? Você já é batizado com o Espírito Santo e você sabe que o Senhor te deu um dom? Administre com zelo esse dom que o Senhor te deu. Tenha cuidado daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Isso é uma responsabilidade. Nós pedimos, mas há uma responsabilidade sobre isso. E cada um administre como recebeu. O Senhor me deu o dom de profecia, mas aí eu saio fazendo outras coisas com esse dom. Não, eu preciso administrar da mesma maneira que eu recebi do Senhor. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. O dom o Senhor te presenteou, vem dele. Toda boa dádiva e todo dom vem do alto, do Pai das luzes, é dele. E eu preciso ter responsabilidade com aquilo que ele me entregou. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem vê a mim, quem vê a você, sabe que você é uma mulher de Deus. Sabe que Deus tem colocado na sua vida algumas coisas para serem entregues. E é responsabilidade sua ir nessa dispensa e usar com sabedoria aquilo que tem na dispensa e entregar. Tem gente também que tem o dom e acha que o dom é só dele e está aquele trem arraigado ali. Se Deus usa outra pessoa na igreja com dom de profecia e ele tem o dom de profecia, já fica irritado com o irmão. Aí, nesse ponto, você conclui uma coisa: falta o fruto. E quando nós falamos que dom sem fruto não vai fazer mudança na sua vida, é por umas situações dessa. Crentes cheios, batizados com o Espírito Santo, que têm dons espirituais, mas morrem de ciúme do dom do outro. Falta fruto. E sem fruto não adianta nada. Você pode falar em línguas, você pode falar na língua dos anjos, mas se você não tiver amor, não adianta nada. Não vai ter o efeito que precisa na sua vida espiritual. Você não vai entrar no céu. Porque Jesus, quando as pessoas Mateus 27, a partir do capítulo 25, quando Jesus está falando das últimas coisas, ele diz que muitos irão e dirão, pedir para entrar. E ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas vão dizer assim: mas Senhor, eu profetizei. Eu orei e os enfermos foram curados. No seu nome eu expulsei os demônios. Foi em nome de Jesus que expulsou os demônios. Foi em nome de Jesus que foi curado. Jesus é Ele. Mas Ele vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Por que não conheço? Porque o fruto não foi revelado. O caráter de Cristo na vida dessa pessoa nunca existiu. E o dom é do Senhor. Então vamos continuando. Por isso os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Quando Jesus ainda estava na terra, houve um episódio de que os discípulos disseram: olha, nós oramos e os demônios respondiam e iam embora. Que lindo, que maravilhoso. Jesus disse assim: olha só, vocês não devem se alegrar com isso não. Antes, alegrem-se de ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Então, o fato de nós sermos usados por Deus com dons espirituais, dons ministeriais, irmãos, nós precisamos nos alegrar antes de tudo isso, em termos o nosso nome escrito no livro da vida. Terceiro e último tópico: os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Primeiro subtópico: os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Osana, mas parece mesmo que não tem mais. Você já viu que a gente às vezes entra na igreja e não está acontecendo nada? Irmãs, está faltando buscar, porque está aí para ser entregue. O Espírito Santo não saiu da terra ainda não, ele ainda está aqui. Mas por que nós não recebemos? Porque nós mesmos nos colocamos num sono profundo, numa mornidão, nós não buscamos. Eu louvo a Deus pela vida das nossas líderes que está fazendo esse chamado, essa campanha de oração com as mulheres para buscar dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Muitas mulheres têm sido avivadas, nós temos presenciado isso e vamos continuar buscando,
porque o Senhor tem para nos dar. Nós só não recebemos se nós não buscarmos. O Senhor, Ele continua salvando, Ele só não salva se eu e você não fizermos a nossa parte, que é testemunhar. E os dons foram nos dados por isso, para que fossem usados como testemunho, para que vidas fossem impactadas. Ah, Rosana, mas lá na igreja primitiva tinha muito mais, acontecia muito mais. Em outras eras da igreja acontecia muito mais. Sim, mas para cada geração há um desafio diferente. E o nosso desafio é este, de hoje. Não vamos ficar pensando que na cinza que estava lá, na cinza que está no fogão, não. Vamos colocar lenha nova, vamos tirar a cinza, vamos colocar lenha nova e fazer arder o fogo. É assim que a igreja marcha, é assim que a igreja cresce. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Você quer ver poder aqui dentro da igreja? Busca. Não fica esperando pelos outros, não, seja você. Busque, se enche do Espírito Santo. Porque quando você estiver num ambiente cheio do Espírito Santo, uma lenha vai encostando na outra lenha e o fogo vai pegando. Lenha verde não produz fogo. Então você precisa passar pelo processo desse envelhecimento dessa lenha, dela ficar seca o bastante para queimar. E aí uma pegando na outra vai queimando. Mas se eu ficar só verde, tá bom, tá. Eu vou lá no culto domingo, recebo aquela palavra e louvor e vou para casa. Não vai adiantar nada. Se você quer mudança de vida, se você quer dons espirituais, se você quer ver o fogo pegar dentro da igreja, e às vezes até diz assim, lá na igreja de fulano é uma benção, o fogo pega todo dia. Aqui também pega. A diferença é quando busca, né? Essa é a diferença. Segundo subtópico, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. E aí, como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, o capítulo 13, está entre os assuntos espirituais. O capítulo 12 e o 14, nós já falamos sobre isso nas primeiras aulas sobre dons espirituais. Paulo, ele teve a necessidade de colocar esse capítulo 13 entre o 12 e o 14, que falava sobre os dons. Por quê? Para que a igreja de Corinto entendesse que dons sem o amor não ia fluir. É nada, é como um sino que bate, é como uma lata vazia batendo, não traria diferença na vida deles. Em seguida, ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. E aí, o último versículo que Paulo fecha o capítulo 13, vamos ler? Leia, por favor, o capítulo 13 de 1 Coríntios, irmãs. Leia todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu vou fechar com o versículo 13, que diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Não adianta, não tem outro. Terceiro e último subtópico, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Leia Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, para você relembrar o fruto do Espírito. O amor. É um fruto, o amor, e aí nós temos 9 gomos distribuídos nesse fruto. Nós já tivemos uma escola dominical sobre isso, que vocês receberam uma laranja com 9 gomos. Cada gomo desse é uma parte do fruto que é o amor. É o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia do poder, que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse é o amor. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais.
que nós possamos dar primazia ao Espírito Santo em nossas vidas. E que nós possamos, irmãs, ter em nós o fruto do Espírito. Sem o fruto, o que é o fruto? É o caráter de Cristo em nós. Como Deus nos conhece? A partir do momento que nós temos o caráter dele em nós. O caráter de Cristo em minha vida vai produzir mudanças de dentro para fora em mim. E quando eu chegar diante do Senhor, eu não vou precisar dizer que eu profetizei, que eu orei e o enfermo foi curado, que eu orei e o demônio foi expulso. Não, porque Ele já vai me receber sabendo quem eu sou. Porque há um caráter de Cristo em mim, há um caráter de Cristo em você. Se você tem dificuldades com isso, ore ao Senhor e peça ao Senhor para te dar o fruto. Porque o fruto é que vai fazer toda a diferença na sua vida cristã. É o amor que há no seu coração. Você vai exalar amor pelo próximo. E tudo isso que eu li aqui a respeito desse amor vai fluir da sua vida para a vida do outro, para a sua vida familiar, para com os irmãos na casa de Deus. Vamos encerrando a nossa conclusão então? A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando o interesse próprio, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Partilhamos esse trimestre que foi riquíssimo. Que o Senhor continue, que o Espírito Santo continue a ministrar ao seu coração a palavra que você ouviu durante todo esse trimestre. Nós vamos começar um próximo trimestre no outro domingo. Mas agregue ao seu coração a palavra, aquilo que você tem aprendido aqui. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa, continue abençoando a sua família e tudo aquilo quanto o Senhor colocar na sua mão para fazer, faça como bons despenseiros da obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, nós agradecemos por esse trimestre em que foi tão rico para o nosso ensino, para o nosso conhecimento a respeito dos dons ministeriais e dos dons espirituais. Senhor, que a tua multiforme sabedoria opere através das nossas vidas para que outros possam encontrar e viver o milagre da salvação, ó Deus. Que possam viver a redenção, a reconciliação que foi nos dada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Abençoa cada uma das tuas filhas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.